Olá e um ótimo dia para você. Começa agora o Alerta Brasil dessa quinta-feira. Confira o que é destaque na nossa edição de hoje. Jair Bolsonaro, candidato à presidência, passa por mais uma cirurgia. Isso durante a noite de ontem. E segundo os médicos, o procedimento foi bem sucedido. A urgência foi por conta de uma aderência que estava obstruindo o intestino do candidato. Daqui a pouco eu trago todas as informações para você. E tem muito mais. Bolivianos presos. A polícia descobre um esquema de tráfico de drogas e prende homens que tentavam viajar com cápsulas de cocaína no estômago. Claro que antes das notícias eu vou te falar como fica o tempo e também o trânsito. A gente já corre hoje para a Avenida Paulista. Nesse momento 16 graus por lá, céu fechado, como você está vendo aí na imagem, mas o dia não vai ser tão frio não. A máxima para hoje é de 26 graus. O dia tem possibilidade de sol, melhor dizendo, com muitas nuvens e também tem pancada de chuva durante a noite. Agora, para falar do trânsito, a gente vai para a Marginal Tietê. Nesse momento, 100 quilômetros de lentidão, principalmente, mais uma vez, aí na região sul, o rodízio de placas valendo, hoje com os finais 7 e 8. No metrô, as linhas operam normalmente e os trens, segundo a CPTM, a linha turquesa, opera aí com a velocidade hoje dela normalmente, assim como todos os dias. Essa semana teve um probleminha por lá, a gente já foi checar essa semana, a linha voltou a circular normalmente. E agora a gente corre para o nosso portal R7 para saber o que o pessoal está comentando e o que vai ser notícia nessa manhã de quinta-feira. Joga na tela para eu poder comentar. A gente começa com notícia internacional do Google. Russo que invadiu o final da Copa sofre possível envenenamento. E lá no Google, ainda na ferramenta de pesquisa, a gente fala de futebol. Palmeiras é surpreendido pelo Cruzeiro com gol de Barcos. E ainda lá no Google, ele, cantor aqui do Brasil, Daniel, fala em saudade. 21 anos depois da morte aí do parceiro João Paulo. E a gente desce para o Twitter. Museu da República está de portas abertas para Caio Fernando Abreu. E a gente volta a falar de bola. Flamengo e Corinthians empatam aí no primeiro jogo da semifinal da Copa Brasil. E finalizamos na ferramenta de pesquisa para falar de tecnologia. Conheça quais são as novidades dos iPhones XS, XS Max e XR. É muita tecnologia que está chegando por aí. Ficou curioso? Vai para o nosso portal lá no R7 que está tudo na íntegra para, claro, você começar a sua quinta-feira muito bem informado. E hoje, no lugar da enquete, eu quero saber de qual local do nosso país você nos acompanha. Qual cidade, estado, manda o seu recado, que, claro, eu vou te mandando um abraço no decorrer aqui do Alerta Brasil, fechado? O WhatsApp já está na tela, manda o recado que eu estou com o celular no bolso aqui esperando a sua mensagem, fechado? Enquanto isso, agora eu faço um rápido intervalo, pego o seu café, volta, o Alerta Brasil dessa quinta-feira só está começando e daqui a pouco eu tô de volta para, claro, te deixar muito bem informado. E já estamos de volta, acerta o seu relógio, agora 8 horas e 38 minutos. E uma operação agora de manhã cumpre mandados de prisão contra foragidos da Justiça em São Paulo. 6 foram presos até agora por diversos delitos. Os procurados são suspeitos de cometer crimes como assaltos, pedofilia e até sequestro. Claro que ao longo da nossa programação você confere mais informações. Operação que ocorre agora em São Paulo, capital. Já 6 pessoas foram presas, levadas aí para a delegacia onde vão prestar depoimento. E claro, se novas informações forem surgindo, nós retornamos e tocamos mais uma vez nesse assunto. E bolivianos que estavam há poucos dias no Brasil foram presos em São Paulo, transportando cocaína no estômago. Cada um levava aproximadamente 45 cápsulas. Os bolivianos vinham de uma longa viagem e foram presos ainda na estrada. A radiografia mostra as cápsulas que eram transportadas dentro dos corpos de 6 homens e uma mulher. Cada um engoliu mais de meio quilo de cocaína. O grupo saiu da cidade de Puerto Suárez, na Bolívia, próxima à fronteira com o Brasil. Seguiu até Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde a droga foi ingerida. Os bolivianos estavam a caminho do terminal rodoviário da Barra Funda, em São Paulo. De lá, iriam para Itapecerica da Serra, na região metropolitana, onde a cocaína seria entregue. Mas eles foram detidos enquanto ainda estavam nos ônibus, na rodovia Castelo Branco, pouco antes de chegar à capital. Conduzimos até o hospital, fizemos o exame de imagem, foi confirmada aí a nossa suspeita. A prisão é resultado de uma investigação que começou há mais de 2 meses. Nós já tínhamos as características dos suspeitos. Quando nós os separamos e começamos a entrevistá-los, rapidamente eles confessaram, a maioria deles, que estavam mesmo com as drogas ingeridas. Segundo a polícia, a droga iria abastecer o tráfico em Itapecerica, Taboão da Serra, Embu das Artes e bairros na zona sul de São Paulo. Depois da abordagem nos ônibus, os bolivianos foram trazidos diretamente para o hospital. Os 7 foram internados. Os 3 que expeliram as cápsulas primeiro tiveram alta e foram levados para a delegacia. 4
continuam no hospital. Eles estão fora de perigo e devem receber alta ainda nesta quinta-feira. Segundo a polícia, o pagamento pelo transporte da cocaína seria feito em dólares, o equivalente a menos de R$500 para cada um. Vou responder pelo tráfico de drogas e associação ao tráfico. O caso pode ser encaminhado para a Justiça Federal, que vai decidir se os bolivianos vão ser deportados. Agora, o trabalho dos policiais de Itapecerica da Serra é descobrir quem receberia a droga. E essas pessoas colocam a vida em risco numa situação completamente perigosa quanto essa. Você já parou para pensar se essas cápsulas são absorvidas aí pelo nosso organismo? Você viu ali que pela imagem eles prepararam cada uma delas com um durex, enfim, uma fita, para que o estômago não absorva isso de maneira rápida. Porque já pensou? Cada um com 45 cápsulas no estômago? É claro que é uma overdose e esse risco não termina nesse momento. Ali quando eles vão expelir essa cápsula, tem um risco também dela estourar. É muito risco aí para ganhar uma grana e, claro, nesse caso, nem a grana levaram para casa. Acabaram sendo flagrados aí e foram presos. E uma bala perdida acertou a parede de uma sala de aula de um colégio. Claro, assustou os alunos. Olha só essa reportagem. A marca do tiro ficou na parede da sala do 3º ano do ensino médio. Aqui estudam 25 alunos, mas nenhum deles tinha aula no momento. Todos faziam uma prova no auditório que fica no 1º andar do colégio particular no Grajaú, na Zona Norte. Nunca tinha visto isso que aconteceu. A principal suspeita é de que o tiro tenha vindo do complexo do Andaraí, onde acontecia um confronto entre policiais e traficantes. Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora, os PMs foram recebidos a tiros quando tentavam abordar um grupo que estava no local conhecido como Caminho do Pasto. Um suspeito ficou ferido e foi levado para o Hospital Federal do Andaraí, mas não resistiu. Policiais apreenderam com ele uma pistola calibre 9mm, um radiotransmissor, 110 pedras de crack, 109 papelotes de cocaína e 6 tabletes de maconha. Ainda pela manhã foi feita uma perícia na sala de aula atingida pela bala perdida. O projétil ficou alojado na parede. Só com o laudo divulgado nos próximos dias, vai ser possível saber exatamente de onde partiu o tiro que atingiu a escola. A direção da unidade não quis gravar entrevista. Para a presidente da Associação de Moradores do Grajaú, o policiamento precisa ser reforçado na área. A gente precisa de mais gente trabalhando dentro do 6º Batalhão, acionar as cabines novamente 24 horas, o maior policiamento. É triste, porque uma bala perdida, ela pode ser uma bala achada, né? E não é só no Rio de Janeiro que isso acontece. Em Salvador, um estudante de 12 anos foi atingido por 2 tiros dentro da escola. O menino estava na quadra quando acabou sendo baleado. Segundo a polícia, ele foi atingido durante uma troca de tiros entre facções rivais que disputam o tráfico de drogas nessa região da escola. Até agora, nenhum bandido foi preso, porém a família do estudante acusa os policiais militares pelos disparos que atingiram as pernas da vítima. Esse menino foi levado para o Hospital Geral do Estado e passou por cirurgia. E um homem apareceu na rua. Essa história é inacreditável. Com a roupa completamente rasgada, com o filho no colo. Bem pra tela, porque a gente tem um vídeo também. Essa reportagem, quando eu vi ela de manhã, eu não acreditava que isso estava acontecendo. Como eu disse, esse homem apareceu na rua com o filho no colo, a roupa rasgada. E ele tinha ali durante esse vídeo relatado que quase o filho foi sequestrado. Só que quando a polícia foi investigar, descobriu que tudo não passava de uma farsa. E o mais impressionante ainda vem por aí. O Luiz Fernando, como esse homem é conhecido, dividia a guarda do filho com a ex-mulher que queria que ele cuidasse também da criança, não faz mais que obrigação. E aí ele pensou a seguinte história, que com essa tentativa de rapto, a mãe ficaria desesperada e cuidaria da criança o tempo todo. Só que a polícia descobriu esse plano dele, olha só. Vocês ficam na atividade com criança no meio da rua, cuidado. O nego tá roubando criança, o negócio é sério. Acabei de sofrer um atentado, ó. A minha camisa toda rasgada, meu braço todo rasgado. Apesar dessa declaração dele de que o filho tinha sofrido uma tentativa de sequestro quando estava no colo dele, ele foi até a delegacia, registrou o caso. Nada disso era verdade. Os policiais descobriram isso porque resolveram voltar lá no local, em Mesquita, para tentar entender a dinâmica dessa ação. Procuraram câmeras de segurança e não viram em momento algum alguma mulher suspeita se aproximando do Luiz Fernando e do bebê também. Pois é, ele acabou confessando então que tudo isso não passava de uma história inventada por ele, porque tinha
tido uma briga com a ex-mulher. Ele estava dividindo a guarda do filho e tinha que ficar muito tempo com o bebê. Aí achou que depois desse caso a mulher não ia deixar mais o filho com ele, com medo de perdê-lo. E aí ele teria todo o tempo livre para aproveitar a vida. Agora vai ter, né? Porque falso testemunho, registro de uma falsa ocorrência, ele foi preso. E agora vai ter tempo livre, é na prisão. E de acordo com a polícia, o mototaxista que gravou essas imagens não sabia da história, ou seja, acabou gravando aquilo acreditando que era verdade. É ou não é cara de pau? O cara faz o filho, ele já tinha a guarda compartilhada, ou seja, ele cuidaria da criança, do menininho ali por um tempo e depois a esposa também faria parte dela. Agora não, ele para inventar uma história para que o garotinho ficasse somente com a mãe, ele fingiu um sequestro, ainda fez um vídeo que acabou sendo divulgado nas redes sociais, só que a casa caiu porque a polícia descobriu. Agora, meu amigo, você fez o filho, tem que cuidar, não dá para ficar empurrando só para a mulher não, é responsabilidade sua também. Tem que cuidar, quer ficar em casa sozinho? Não arruma filho. E agora também uma outra história, olha só. Segurança é rendido na porta de casa. Sequestrado, ele foi levado dentro do próprio carro por criminosos que queriam os cartões com as senhas para, claro, sacar dinheiro. Mas a vítima deu sorte e a Beatriz Casadei é quem vai contar essa história para nós. O homem de 32 anos ficou cerca de 1 hora trancado no porta-malas do próprio carro e lembra os momentos de terror que viveu nas mãos dos bandidos. Tá rendido, bora, entra do carro. Quero dinheiro, cartão, tudo, senha. Só falaram que ia me amarrar as pernas, os braços e ia me soltar em algum lugar com o carro e deixar a chave no contato só. Por volta das 6h30 da manhã, a vítima, que trabalha como segurança em uma empresa à noite, estava chegando em casa no Jardim Arpoador, zona oeste de São Paulo. O homem estava trancando o carro quando foi surpreendido pelos 3 bandidos armados. A vítima foi colocada no banco de trás do carro e obrigada a passar os cartões bancários e a senha. Eles mandaram eu descer do carro e botar as mãos para trás e entrar no porta-mala do carro e fecharam. Os bandidos rodaram por cerca de 1 hora até fugirem. A vítima só saiu quando ouviu barulho de rádio de polícia. Eu gritei, me sequestraram. Estou aqui dentro do porta-mala do carro. Os bandidos abandonaram o carro com a vítima no porta-malas em uma avenida que fica próximo à comunidade Caixa d'Água. Com os cartões e senha em mãos, os criminosos sacaram cerca de R$1.000 da vítima. Eu tive sorte. Foi Deus que mandou ele lá. Segundo o segurança, os 3 criminosos não fizeram questão em esconder o rosto e tinham por volta de 19 e 20 anos. Além dos cartões de banco, eles também levaram o celular e um relógio do segurança. Tava pensando só em morrer, que eles matar. Mas eu tô com a vida, tá bom demais. E agora eu vou te mostrar um flagrante feito por celular. Um motoboy foi agredido por um guarda municipal. O homem que estava trabalhando quando foi parado em uma blitz. Na imagem que você vai acompanhar daqui a pouco, dá para ver o Marcos, esse motociclista, tentando fugir do guarda. Ele leva diversos chutes, socos e teve a roupa rasgada e até o celular quebrado. Depois disso tudo, ele foi liberado porque, adivinha, não está fazendo nada de errado. Eu vou dividir tela aqui agora para você acompanhar antes da reportagem parte dessa imagem que foi registrada por celular. O que você está vendo ali é o momento em que esse rapaz é abordado numa blitz, ele desce para explicar o que estava acontecendo, mas os guardas não queriam saber da história. Começaram a chutar esse rapaz, dar diversos socos, sem nenhum tipo de conversa inicial para explicar o que estava acontecendo. Ele que durante a reportagem, que você vai ver daqui a pouco, dizia: eu estou trabalhando, eu não estou fazendo nada de errado, mas aí não conseguiu escapar dos pontapés, aí acabou sendo agredido e, claro, agora vai tentar recorrer dessa agressão. Acompanhe agora a reportagem completa. A agressão foi registrada por uma pessoa que acompanhava de longe a blitz e viu toda a cena. A vítima é cercada pelos guardas municipais durante a abordagem. Observe que o trabalhador é agredido no rosto e tenta correr dos agentes, mas ele acaba dominado e cai. Neste momento, o motoboy é agredido de novo, desta vez nas costas. Ele bateu nas minhas partes íntimas com força. E aí ele mandou cruzar os dedos, eu cruzei os dedos, ele começou a apertar meus dedos. E mandou calar a boca. No que eu falei que estava doendo, estava sentindo dor, ele pegou, desferiu um golpe em mim. Eu peguei dei para trás, meu celular caiu no chão, quebrou, laçou minha farda, como vocês estão vendo aqui, ó. Aí arrudiei, me defendendo, levantei a mão para me defender. Quando aí eles me cercaram, me deram outro murro no pé do ouvido, eu caí no chão e aí começou a agressão.
Eles aí querendo prender minha moto, disse que minha moto estava irregular, me chamou de vagabundo. Você estava fazendo uma entrega naquela região, de repente foi surpreendido, foi abordado nessa blitz da Guarda Municipal e aconteceu tudo isso. A sua moto está regular, não tem nenhum problema, então você foi liberado. Fui liberado, mas apanhei bastante da Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Salvador informou que não compactua com a atitude dos profissionais e com nenhum tipo de agressão. Disse ainda que o caso deve ser apurado pela Corregedoria, onde um processo administrativo disciplinar agora vai ser aberto. E flagrante, fogo em uma carreta em uma rodovia de São Paulo. Olha só esse prejuízo. Foi na noite de ontem, a carreta transportava aproximadamente 11 carros. Eles, claro, aí foram totalmente destruídos. Tudo isso aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, sentido aqui interior, em Caieiras, região metropolitana de São Paulo. Não há indícios do que o caso aí tenha sido um incêndio criminoso. O fogo se estendeu pela mata, para você ver a imensidão disso tudo, para o lado ali da rodovia. Deixou vítimas e também, não deixou vítimas, melhor dizendo, e as faixas foram interditadas para combater as chamas aí logo depois desse incêndio, que deve ter assustado muito esse motorista e também os outros que passavam por ali, mas por sorte, vou repetir, nenhuma vítima aí foi registrada. E ontem nós mostramos a história de uma jovem que teve o aparelho auditivo furtado dentro de um ônibus lá no Pará. Mas um rapaz conseguiu resgatar o aparelho e o desfecho dessa história você acompanha agora. Larissa e a mãe estavam ansiosas no consultório, onde seria feito o teste que confirmaria se o aparelho era mesmo dela. Há 3 anos, Larissa fez o implante para recuperar a audição. No final de semana, a jovem de 26 anos teve o equipamento furtado a caminho da casa de uma amiga em Belém. Márcio, vendedor de lanches, estava no ponto de ônibus quando viu um morador de rua pegando o estojo de dentro da mochila da jovem. Aí ele abriu, aí eu vi que é um aparelho auditivo. Aí eu chamei e falei, por que tu não devolve esse negócio? Não vai servir pra ti. Fui pra cima dele, tomei dele, ele saiu correndo, foi embora. O rapaz guardou o aparelho para quando pudesse devolvê-lo a Larissa. Soube da mobilização nas redes sociais e procurou a família da jovem. Agora, Larissa vai voltar aos estudos para fazer o vestibular no fim do ano e continuar o tratamento para desenvolver a fala. Bom, história com final feliz. E ao fim dos cabelos brancos sem uso de tintura, shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico, sem uso de tintura. Vale lembrar que não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada no que eu tô falando. Cabelos brancos? Nunca mais! Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso! O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. E agora eu faço um rápido intervalo, mas antes o pessoal vai colocar o nosso WhatsApp na tela, que eu quero saber de onde você está nos assistindo. Qual a sua cidade, o seu estado, pega o número que está aí, manda o WhatsApp, eu estou aqui, vou repetir, com o celular no bolso, aguardando a sua mensagem. Eu quero saber quem está nos assistindo nessa quinta-feira, fechado? Manda o recado, agora eu faço um rápido intervalo, não sai daí que eu estou de volta daqui a pouco, com muito mais para você. Já estamos de volta, agora 9 horas em ponto. E o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, passou por mais uma cirurgia durante a noite de quarta-feira, isso em São Paulo. Segundo os médicos, o procedimento foi bem sucedido. O presidente do PSL, partido que Jair Bolsonaro é candidato a presidente, esteve no hospital para acompanhar a cirurgia. Aproximadamente 24 horas ali, agudizando bastante, com bastante dor, bastante inchaço no abdômen e infelizmente não foi possível evitar esse novo procedimento.
O presidenciável foi transferido de volta para a unidade de cuidados semi-intensivos no final da noite. Em nota, o hospital informou que a cirurgia foi bem sucedida. Jair Bolsonaro está internado desde quinta-feira, depois que sofreu um atentado durante um ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A nova cirurgia foi necessária após a constatação de uma aderência obstruindo o intestino. Aderência é a união de 2 tecidos do órgão durante o processo de cicatrização interna e dificulta a passagem dos alimentos. Em uma rede social, um dos filhos do candidato, Flávio Bolsonaro, informou que o estado de saúde do pai ainda é considerado grave. Também durante a noite, a Justiça Federal em Juiz de Fora negou um pedido feito pela defesa do agressor de Bolsonaro para que ele fosse submetido a exames de insanidade mental. A justificativa é de que não há nenhum relato de surtos sofridos por ele. O pedreiro Adélio Bispo de Oliveira, de 40 anos, está preso no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele confessou o crime. E o sequestrador do irmão da dupla Zezé de Camargo e Luciano fugiu da prisão. Osélio de Oliveira é um dos fugitivos da penitenciária estadual de Piraquara, no Paraná. Osélio, conhecido como Sumo, está preso pelo sequestro de Wellington Camargo e também por outros crimes. Ele está condenado a 200 anos de prisão. O sequestro do irmão da dupla, vale relembrar, foi há mais de 20 anos. E flagrante agora no Rio de Janeiro, um idoso de 69 anos disse que pensou que iria morrer. Ele foi agredido pela própria namorada e a cena foi registrada por um celular. Pelas lentes da câmera de um celular, o registro de uma cena revoltante. Um flagrante exclusivo do jornalismo da Record TV. Em meio a lixos e entulhos, uma mulher mantém um homem deitado no chão com uma barra de ferro. É um idoso. Com a outra mão, ela pega um pedaço de pau e inicia as agressões. Com a perna, o senhor tenta se defender, mas não consegue. São vários golpes. Tudo na frente de uma criança pequena, de apenas 5 anos, que agachada acompanha de perto a covardia. A mulher então tenta conter o senhor, que parece ter retomado a consciência. Ela pega de novo o pedaço de pau e dá mais golpes no idoso. Em seguida, o vídeo é interrompido. O senhor teve ferimentos nas mãos e na cabeça. Ele é Valtelisson Barros, de 69 anos. Eu achei que eu ia morrer. Teve uma hora que eu cheguei e perdi a respiração, com ela sentada no meu pescoço. A mulher que aparece nas imagens agredindo o idoso é Luana Camila Bernardo Pereira, de 33 anos. A agressora está desaparecida. O seu Valtelisson conheceu a Luana há 8 meses, por intermédio de uma amiga dele. Logo que eles se conheceram, eles começaram a namorar. Durante 4 meses, o relacionamento foi tranquilo. Bastante amor, bastante carinho. Mas, de repente, de uma hora para outra, a Luana começou a manifestar um comportamento mais agressivo. Ela chegou a te agredir antes mesmo, seu Valtelisson, ou só com palavras? Antes ela me agrediu a pedrada. Você vai passar um dia a me conhecer. Vai passar um dia a me conhecer. E esse dia chegou? E esse dia chegou. Meu Deus, o senhor teve sorte de ter sido morto aí por essa mulher. E agora uma outra história que é inacreditável. Uma mulher conseguiu escapar depois de ser mantida em cárcere privado por 5 anos. O homem chegou a ser preso em flagrante, mas não ficou nem 3 horas na cadeia. O caso aconteceu em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O companheiro da vítima, um homem de 28 anos, vai responder por lesão corporal e ameaça. Segundo relatos da mulher, a fuga dela aconteceu no momento em que levava os filhos do casal para se vacinarem em um posto de saúde. Ao perceber que a mulher havia fugido, o homem passou a ameaçá-la de morte em frente ao posto. Nesse momento é que ele foi preso por policiais civis. A vítima vivia sob constantes ameaças e o indivíduo possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, embriaguez ao volante, entre outros crimes. Em Santa Catarina, 4 homens assaltaram uma joalheria dentro de um shopping. Alguns clientes perceberam e gravaram a ação dos bandidos, que foram muito truculentos. Acompanhe. 4 criminosos, com os rostos cobertos, entraram no shopping. Todos estavam armados. Um carregava, além da arma, um pé de cabra. Outros tinham nas mãos revólveres e uma espingarda. Quem estava no local registrou a ação dos bandidos. O criminoso com a espingarda ficou do lado de fora da joalheria, fazendo clientes reféns e apontando o armamento para todos os lados. Uma cliente ficou levemente ferida ao ser jogada no chão. Na hora da fuga, os 4 assaltantes levaram um segurança como refém.
De braços para o alto, o segurança foi levado até o estacionamento, onde acabou sendo liberado. Enquanto isso, as outras vítimas fugiam na direção contrária. É possível ver idosos e até uma criança. Os criminosos fugiram de carro. Como aqui no final da rua há um matagal, agentes do BOPE fizeram buscas aqui na região durante toda a madrugada, mas ninguém foi preso. A Polícia Militar não descarta a possibilidade de haver um quinto envolvido nesse crime. A polícia encontrou no veículo um relógio roubado no assalto. O objeto e o carro passarão por perícia para tentar identificar as digitais deixadas pelos criminosos. Essa não é a primeira vez que essa joalheria do shopping é assaltada. Em dezembro do ano passado, 4 homens, todos de preto, entraram no local por volta das 10h30 da manhã. Fortemente armados, eles renderam funcionários e clientes da loja. A Polícia Militar retomou as buscas para tentar localizar os envolvidos no assalto. Além disso, as imagens das câmeras de monitoramento estão sendo analisadas. E tudo isso dentro de um shopping. Agora a gente muda de assunto para falar que é preciso ter cuidado para transitar pelas rodovias do país. Algumas têm se tornado pista de corrida para motociclistas imprudentes. É o caso da rodovia Antônio Machado Santana, que fica no interior de São Paulo. A polícia diz que a população tem que denunciar. Tem esse vídeo que nós separamos, que você vai ver ele completo daqui a pouco. É uma imagem realmente impressionante. Esse motociclista chega a passar dos 200 km por hora. Ele atinge ali com o velocímetro, para você ter uma ideia, 240 km. É muita coisa. Ele não é o único, é claro que muitos aí motoristas que passam por essa rodovia estão assustados, porque para um acidente acontecer, meu amigo, é questão de segundos. Olha só agora a reportagem completa. São vários vídeos de alta velocidade em moto e imprudência no trânsito. Nesse aqui, o velocímetro não para. O motociclista diz que é um dia bom para top speed, que significa atingir a velocidade máxima. Ele passa sobre a faixa contínua da rodovia, atinge 247 km por hora. Já nessa gravação, o velocímetro bate 180 km por hora. Nesse outro vídeo, o motociclista acelera e grava outros dois que estão numa outra moto. O outro motociclista empina e eles caem no canteiro central da avenida, que fica em Araraquara. O homem que grava o vídeo se preocupa com os dois. Será que os caras estão bem? No quarto vídeo, outros motociclistas fazem manobras e empinam. Algumas pessoas assistem tudo. O grupo mantém uma página nas redes sociais, onde compartilha fotos e vídeos das manobras. Pela lei, empinar moto é manobra perigosa, é claro. O Código de Trânsito brasileiro considera infração gravíssima. O motociclista perde 7 pontos na carteira de habilitação e a multa passa dos R$290. O tenente da Polícia Militar de Araraquara reforça que a fiscalização existe e ressalta os perigos causados por manobras como essa. Ele coloca em risco a vida dele e o mais complicado aí, a vida de outras pessoas. É o que a população deve fazer. Aciona o 90, a gente vai fazer nas imediações da onde foi constatado pelo cidadão essa manobra perigosa ou conduzir motocicleta com apenas uma das rodas e fazer a abordagem. Lucas trabalha de moto todos os dias. Ele faz questão de andar devagar e é contra as manobras perigosas. Ele tem motivo. Além de correr um risco de ter um acidente, você pode também fazer com que outras pessoas corram um risco também, né? É um risco em dobro. Vale lembrar que esse motociclista que acaba empinando, participando desse racha, ele não coloca só em risco a vida dele, mas também de um outro motorista que está passando ali naquela região. Nesse vídeo que nós exibimos durante a reportagem, o momento do acidente, que o rapaz estava empinando ali a moto, ele teve sorte de atingir o canteiro, porque para atingir outro carro que estava passando ali pelo lado, questão de segundos. E aí depois a família, claro, fica chorando, porque já aconteceu uma tragédia, só que quem está em cima da moto nessa hora não pensa no pai, não pensa na mãe. É um clichêzão real e que é preciso pôr a mão na consciência. Não dá para ficar fazendo molecagem quando você pega uma moto. Tem que ter muita responsabilidade, porque nós já cansamos de mostrar outros acidentes envolvendo motocicletas em uma velocidade assustadora, como essa que nós exibimos agora. E um policial militar foi preso agora de manhã, suspeito de participar de um grupo que exigiu R$300 mil para não matar uma mulher e o marido dela, que está na cadeia. Policiais se passaram por parentes e negociaram com os criminosos. Quando aconteceu o encontro, outro ex-militar, que também ameaçava a vítima, acabou morrendo.
No carro de um taxista usado pelos criminosos ficaram as marcas do confronto. Os suspeitos queriam R$300 mil ou matariam a mulher e o marido dela, que está preso. O grupo fez várias ameaças até que a vítima denunciou a polícia. Os agentes se passaram por familiares e negociaram a entrega do dinheiro aos criminosos. Mas no local combinado, o encontro terminou em tiroteio. A vítima estava com um pacote e disse que entregaria o dinheiro. Mas os policiais anunciaram a prisão e os criminosos reagiram com tiros. No confronto, 2 suspeitos conseguiram fugir e 2 foram baleados. Entre eles, Igor Carvalho de Souza, um ex-policial militar que morreu no local. Um policial civil também foi atingido, mas já recebeu alta do hospital. O local ficou isolado. Moradores da região não puderam voltar para casa. Não tem horário. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, e é fuzil, é qualquer tipo de armamento. E o recado agora é para você, fumante. O cigarro pode trazer problemas graves também para os animais de estimação. Seu cachorrinho que fica ali do lado quando você acende o cigarrão. Uma pesquisa mostra que cães e gatos de pessoas que fumam pode ter aumento de peso e até o risco de câncer. Eles brincam, fazem a maior bagunça e quase não deixam a Cida sequer ler um livro. A saúde da Kiowa e da Zoe está ótima. São 2 pugs cheinhos de energia, mas nem sempre foi assim. No começo do ano, a Cida percebeu que a Kiowa estava espirrando muito, espirrava toda hora. Ela achou que fosse gripe, que fosse resfriado, então ela levou no veterinário. E qual que foi a surpresa, né, Cida? Você nem imaginava que a resposta do veterinário seria qual? Eu fumo, né? Então seria por causa do meu cigarro. Ela tinha alergia ao meu cigarro. A Cida percebeu que estava fazendo mal para o bichinho que ela tanto gostava. Faz tanto mal para ela como para o ser humano, né? Ela podia ficar com o pulmão debilitado, né? Uma tosse. Por isso a Cida mudou os hábitos, diminuiu o cigarro e só fuma com a janela aberta, para os cachorros não inalarem a fumaça. Muita gente nem imagina. O cigarro pode trazer consequências graves para a saúde do animal. Pelo fato de ter uma área corporal menor, ele tem menos massa corpórea, então qualquer fumaça que ele inalar, para ele vai ser uma quantidade grande de nicotina, né? Um estudo escocês mostrou que os bichos expostos aos efeitos do tabaco podem ter aumento de peso, danos celulares e risco de câncer. E eles podem ter desde câncer pulmonar, piorar de doenças prévias pulmonares, como bronquite, asma, né? Animais que já têm uma predisposição a ter doenças pulmonares, eles podem piorar, ter falta de ar, né? As mucosas ficarem mais arroxeadas, tosse. Então é bastante importante estar observando e prevenir mesmo para evitar doenças pulmonares. A Kiowa agora tem disposição de sobra para cuidar do filhotinho e até a Cida diz que está a caminho de uma vida mais saudável. Eu fui orientada a parar de fumar totalmente perto dela, né? Porque faz muito mal. E a saúde agora, tanto dela quanto a tua, como é que tá essa saúde aí? Tá melhorzinho, né? Bem melhor. A dela tá ótima, graças a Deus, não deu mais problema, não espirrou mais, tá bem. Agora a minha eu tô cuidando, eu vou parar. Você quer fumar, escolha sua, mas faz isso longe do seu animal para depois não ter nenhum prejuízo. Você sabe que a saúde deles já é realmente um pouquinho mais delicada, então vai para o quintal, vai para outro lugar, deixa o bichinho aí em paz. E agora a gente fala de saúde, só que dessa vez a nossa saúde. Cerca de 30% dos pacientes faltam nas consultas, exames agendados nas unidades de saúde, isso em São Paulo. E o pior, não avisam com antecedência. Se avisassem o tempo de espera de outros pacientes que aguardam um atendimento, claro que poderia diminuir. Em agosto desse ano, a dona Graça foi até uma unidade básica de saúde marcar consultas com um clínico geral e também com um ginecologista. Mas só conseguiu agendar para daqui 2 meses. Me marcaram para... A minha consulta será dia 22
de outubro e a outra dia 23 de outubro. Essa demora. A sorte da cuidadora de idosos é que as consultas marcadas são de rotina. Se não... Eu teria que pagar, né? Eu não ia poder esperar. Exatamente. Recorrer, pagar uma consulta para ter a medicação, né? No caso. E segundo a dona Graça, é sempre assim. Tem que ter paciência. E acontece isso sempre, viu? Sempre. É exame, é consulta. Exame é um pouco mais, 6 meses. Mas essa demora poderia ser um pouco menor. Segundo um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde, de cada 10 consultas que são agendadas por dia numa unidade básica de saúde, 3 delas não acontecem porque os pacientes simplesmente não apareceram, faltaram e não avisaram ou avisaram de última hora. Isso representa 30% dos pacientes, um número que tem aumentado o tamanho das filas e também o tempo de espera por atendimento. Parte das faltas pode ser explicada pela distância entre a data de agendamento e a consulta. Às vezes, demora tanto que o paciente até esquece. Mas como a ausência não estava prevista, as unidades de saúde não conseguem colocar ninguém no lugar do paciente que não compareceu. Uma oportunidade perdida por quem tem urgência de atendimento. Preocupada com o grande número de faltas, a equipe da Unidade Básica de Saúde Ernesto Mazzoni, na região do ABC, resolveu agir. Cartazes e informativos foram espalhados pelas imediações para abordar o problema, mostrar os prejuízos que traz. Aqui na unidade a gente consegue administrar melhor, mas se for um exame agendado para um outro lugar, um cardiologista, uma especialidade, um ortopedista, essa consulta está perdida. Porque isso são as consultas agendadas que o ambulatório de especialidades ele não vai conseguir aproveitar, porque não vai estar ninguém lá esperando uma vaga para passar no cardiologista. Os médicos criaram até uma espécie de faltômetro. No último mês, 693 pacientes não vieram para as consultas, o que representa 30,9% dos atendimentos. Nos meses anteriores, esse número chegou a 40%. Foi com ligações para a casa do paciente para lembrar a data e também com a campanha de esclarecimento que a equipe do Ernesto Mazzoni conseguiu reduzir o índice de faltas. Hoje, depois de algum tempo que a gente faz esse trabalho, a gente tem um número de cancelamentos muito maior do que era antes. É o ideal? Ainda não é o ideal. Mas a gente tem um número muito maior de pessoas que telefonam avisando, não vou poder comparecer à consulta ou ao exame. Dados divulgados pela rede Nossa São Paulo mostram como o atendimento poderia ser agilizado se a falta fosse comunicada antes à unidade de saúde. Em 2017, o tempo médio de espera por uma consulta na capital era de 160 dias. Descontando a porcentagem de 30% de faltas, a espera cairia para 112 dias, ou seja, 48 dias a menos. Para exames, a espera era de 161 dias. Tirando os 35% de faltas, o tempo na fila passaria para 105 dias. Quase 2 meses a menos. A ideia agora é ampliar a conscientização dos usuários da rede pública de saúde sobre o impacto que tem para todo o sistema as faltas não comunicadas com antecedência. A gente reclama tanto da saúde pública, falo em relação à gestão, de como tudo funciona, não vamos piorar. Se realmente não pode comparecer à consulta, avisa, dá oportunidade para outra pessoa. Você viu o número alarmante? Aí um mês, mais de 600 pacientes não compareceram, um total de quase 30%. Não vamos piorar o que já está ruim. Agora eu faço um rápido intervalo, continua mandando a mensagem para o nosso WhatsApp, fala de onde você é, de onde nos acompanha nessa quinta-feira, que até o final dessa edição eu vou te mandar um recado especial. WhatsApp na tela, manda o recado que eu estou aqui com o telefone esperando. Não sai daí que daqui a pouco eu estou de volta. E já estamos de volta, agora 9 horas e 26 minutos. E o prefeito de Caldas Novas, cidade que fica no interior de Goiás, foi preso em uma operação contra fraudes e lavagem de dinheiro do Ministério Público Goiano. Além de Evandro Magal, do PP, outras 8 pessoas foram presas. São agentes públicos e empresários que se beneficiavam do esquema na prefeitura da cidade. Ao longo, claro, da nossa programação, a gente continua comentando esse caso, prisão que aconteceu recentemente, agora de manhã, em Goiás.
E novos áudios revelam um esquema de propina que levou à prisão o ex-governador do Paraná e candidato ao Senado pelo PSDB, Beto Richa, a mulher dele, um primo e também um irmão do ex-governador. Ontem à noite, o Tribunal de Justiça do Paraná negou o pedido de liberdade de Beto Richa e também da mulher dele. Beto e a mulher, Fernanda Richa, agora estão no regimento da Polícia Montada. Gravações de conversas entregues ao Ministério Público pelo empresário e delator Tony Garcia mostram como teriam sido combinados a divisão e os pagamentos das propinas. O esquema envolvia licitações de aluguel de máquinas para recuperar estradas. Em uma reunião nessa empresa, que também é investigada no esquema, Garcia conversou com o irmão do ex-governador, Pepe Richa, e com o empresário Celso Frari, que também foi preso ontem. Pepe, vamos ser objetivo aqui. Todo mês eu dou valor dos 8% do seu bruto, do projeto político nosso, 50% tem que entregar todo mês. Para quem que entrega isso? Podemos combinar, né? Segundo as investigações, Neco é o apelido de Aldair Petri, que está preso. Em outro trecho da conversa, eles acertam como disfarçar a entrega do dinheiro. De preferência, um recibo de doação de campanha. Melhor para todos nós. No áudio, Celso Frari ainda teria sugerido como seria a entrega do dinheiro ao então governador Beto Richa. Eu converso com o governador, faço um caranguejo lá em casa, não tem problema nenhum. O ex-governador disse que é inocente e que confia na justiça. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, se despediu do cargo. O mandato de 2 anos chegou ao fim. Carmen Lúcia disse que vai voltar a ser juíza, referindo-se à possibilidade de atuar em uma das turmas do Supremo. Dias Toffoli é agora quem assume o comando do STF. E ontem, aqui na Record News, foi dia de mais uma entrevista com mais um candidato à vice-presidência do Brasil. O Heródoto Barbeiro e o Domingos Fraga receberam Cátia Abreu, que concorre ao lado de Ciro Gomes. Agora a gente confere os melhores momentos dessa entrevista. O Ciro Gomes disse hoje de manhã que se o Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai abandonar a política. Eu pergunto, a senhora faria o mesmo? Bolsonaro, na minha opinião, significa um retrocesso muito grande no que nós alcançamos em termos de civilização, de respeito ao próximo, de respeito às minorias, convivendo bem com todos os setores da sociedade e, de repente, um momento de uma pessoa truculenta, uma pessoa que se demonstra muito violenta, eu acho que não é esse exemplo que nós queremos para os nossos filhos, para os filhos do Brasil e para as nossas famílias. A Petrobras vendeu uma parte do seu pré-sal, tudo mais, entraram em empresas estrangeiras. Grande parte. O Ciro, numa entrevista, estava presente, ele disse, olha, se eu for eleito, eu vou recomprar isso de volta. Ou seja, eu vou reestatizar. Você é favorável a isso? Então, acho que todo contrato que um presidente da República sentir que o Brasil foi lesado, ele tem a obrigação e o dever moral e ético de revisar esses contratos. O Brizola diz aqui que o partido é um partido socialista. Está escrito lá. Uhum. Então, se é o partido socialista, é o partido de esquerda. As pessoas não estão preocupadas com direita e esquerda. As pessoas estão preocupadas com o seu emprego, com a sua comida na mesa. Agora, se as pessoas têm as suas tendências, o mais importante é que se preocupe com o povo brasileiro e que tenha um projeto de país que nós não temos há muitos anos. O fato de eu ser de direita não me dá o direito, por exemplo, de não me preocupar com os mais pobres. Então, essa história de eu ser capitalista e pobre não me interessa, ou eu ser socialista e o mercado não me interessa, é por isso que o Brasil está onde está hoje. É justamente esta questão absoluta que alguns políticos e até parte da imprensa faz questão de fazer, de dividir as pessoas. Então, nós estamos vendo o mundo inteiro, em várias partes do mundo, caminhar para o centro, para o equilíbrio, aonde a coisa mais importante é o ser humano e o desenvolvimento do emprego, o crescimento das pessoas. Cátia Abreu ainda respondeu outras perguntas sobre temas importantes. Acompanhe. Eu queria falar de programa de governo. O grande programa da sua chapa é a diminuição, a tentativa de diminuição das dívidas de 63 milhões de brasileiros junto ao SPC.
Para muitos dos seus adversários, né, isso é uma empulhação, é um populismo barato. No final das contas, quem paga, o bom pagador, vai acabar pagando a dívida de quem não pagou. Eu gostaria que a senhora explicasse como é que isso vai se dar de fato e como é que nós vamos conseguir essa mágica de tirar 63 milhões de pessoas do SPC. 63 milhões de pessoas, se não me engano, é a população da Itália inteira. Imagine 100% dos italianos sem consumir, sem comprar absolutamente nada. Então é uma parcela muito significativa e que a gente entende com esse resultado que as pessoas não são mal pagadoras, na verdade perderam emprego, se desequilibraram com a economia, porque todas essas grandes casas de crediário, eletrodoméstico ou roupas, tem pesquisas constantes demonstrando que as pessoas mais humildes, as pessoas mais simples da classe D e são as melhores pagadoras, são as que pagam melhor, porque prezam o seu nome. Uma pessoa com mais posses, ela pode dar uma garantia, mas ela não, ela só tem o nome dela. Então, ficar com o nome sujo é uma humilhação. Essas pessoas que são líderes na reivindicação, eu as compreendo perfeitamente. Eu só acho que isso não pode ultrapassar o direito das outras pessoas e incomodar ou lesar o direito de outros. Então, reivindicar, lutar, fazer protesto, fazer o que quiser dentro da norma, dentro da lei. Agora, invadir prédios, invadir propriedade privada para poder fazer desse país uma guerra, um país onde tem tanta terra, o nosso problema não é terra, o nosso problema são recursos para financiar essas pessoas posteriormente, que é o que nós temos que preocupar. Então, reforma agrária como política pública, eu apoio e aplaudo e nunca fui contra. Registro que sou totalmente contrária e não mudo um minuto nisso, eu sou contrária às invasões. A senhora também é favorável a que o ex-presidente Lula tenha indulto? Só se prende, só se condena com provas. Ah, mas está na cara que ele fez horror. Então vamos mudar a legislação. Eu acho que se a gente está insatisfeito com a lei, cabe a nós mudarmos essa lei. Mas a senhora defende o indulto ou não? Ou sim, que eu não entendi bem? Eu não tenho convicção e nem parei para pensar nisso. Mas eu não ficaria constrangida em dar um indulto para o presidente Lula dentro das regras e dentro das normas do país. Não vejo isso o fim do mundo, já que tem tantos que roubaram comprovadamente o país e já estão todos soltos por conta de uma delação premiada. Nós somos obrigados hoje, por lei, a dar as coordenadas, o georreferenciamento das nossas fazendas, para que um satélite venha por cima e fiscalize tudo. Não preciso de um fiscal na minha casa, eu posso mandar eletrônico a multa para nós. Então nós somos a maior floresta preservada do mundo. Antes que alguém diga assim, mentira dela, a Rússia e o Canadá também tem. Claro, porque tem gelo, não tem interesse de produzir. Então eles deixam a mata, a vegetação nativa, portanto, total impossibilidade de produzir nada. Agora, o único país do mundo que abre mão de terras férteis, legítimas para a agricultura, em prol do meio ambiente, fomos nós. Bom, essa foi a entrevista com Cátia Abreu, que é candidata à vice-presidência da República, ao lado de Ciro Gomes. Agora a gente muda de assunto e vai ao vivo para o interior de São Paulo com o Tiago Valentim. Ele que traz informações que um cão farejador ajudou a prender um adolescente que traficava drogas aí na região. Tiago, bom dia para você. Que história é essa? Bom dia para você também, Rafael Algarte, e para todos que acompanham aqui o Alerta Brasil ao vivo. Olha, infelizmente, mais um adolescente de apenas 15 anos envolvido com o tráfico de drogas. Essa história aconteceu aqui em Franca, no interior de São Paulo, e foi uma denúncia anônima que fez com que a polícia fosse até o local para monitorar a ação desse adolescente. Quando eles chegaram no local, Algarte, perceberam que esse jovem ele sempre entrava em um terreno baldio e acabava saindo com drogas. Aí, quando ele percebeu a presença da polícia, ele tentou fugir, jogou as drogas fora, mas os policiais conseguiram
conseguiram encontrar com ele algumas porções de maconha. Porém, ele negou que estaria vendendo esse entorpecente e por isso foi preciso aí a ajuda do cão farejador, que foi chamado, o cão do canil aqui da PM de Franca, e o cão então foi até esse terreno e acabou encontrando escondido perto de uma árvore mais porções da mesma droga, além de tijolos também de maconha, 2 balanças de precisão e uma faca. No total, quase 70 porções da droga foram apreendidas pela polícia. Esse jovem então foi levado para o plantão policial, chegou lá, acabou sendo ouvido e foi apreendido, levado até a Fundação Casa. Vai responder aí pelo tráfico de drogas e a gente fala, né? Infelizmente tá aí, ele tentou negar, falou que a droga era para consumo próprio, mas quando o cão farejador Bono da PM entrou em ação, acabou encontrando mais entorpecente escondido perto dessa árvore, nesse terreno baldio, e ele usava esse método, Algarte. Ele pegava, deixava a droga separada para caso a polícia aparecesse, ele conseguisse alegar que a droga era para consumo próprio, ficava com pouco entorpecente no bolso e quando algum cliente chegava, ele ia até essa árvore, buscava e acabava entregando toda essa maconha. Mas a história não colou, o cão ajudou e agora ele vai responder pelo crime apreendido na Fundação Casa. Eu volto ao vivo com você nos estúdios da Record. A casa caiu literalmente, Tiago. Obrigado pelas informações e os cães aí da Polícia Militar que fazem um trabalho excelente. Meu amigo, obrigado pelas informações. Uma ótima quinta-feira para você. E agora o Alerta Brasil faz um rápido intervalo. Já mandou a sua mensagem para o nosso WhatsApp? Fala de onde você é, de onde nos acompanha, que até o final dessa edição eu te mando um abraço especial. Número na tela, celular na mão, manda o recado, eu faço o intervalo. Daqui a pouco eu estou de volta. E já estamos de volta, acerta o seu relógio, agora 9 horas e 44 minutos. E é hora de conversar com ele, o Jonathan Mazini, e saber o que está acontecendo pelo mundo. Vem cá, vamos para a tela para saber qual é a novidade, qual é a notícia dessa manhã. Meu amigo, um ótimo dia para você. Pois é, Algarte, bom dia para você e para todos. Nós vamos levar vocês lá para os Estados Unidos para conhecer o hotel que tem a suíte mais cara da América. A hospedagem é para poucos, afinal não é qualquer um que tem cerca de R$310 mil para gastar em apenas uma noite. Com essa pequena fortuna é possível desfrutar de um quarto, ou melhor, um luxuoso apartamento em um dos hotéis mais exclusivos de Nova York. São 5 quartos, 6 banheiros, sala de estar, de jantar e uma moderna cozinha. Os hóspedes contam com serviço de quarto 24 horas e jantares preparados por um chefe com 3 estrelas no Guia Michelin. No segundo andar, uma área privativa oferece uma das melhores vistas de Manhattan. E não é só. No pacote de mordomias ainda estão um cabeleireiro, um carro e um motorista à disposição o tempo todo. O Gajo, estava querendo passar o Réveillon no Times Square? Aproveita, R$310 mil a diária, procura o seu agente de viagens e contrata que ele vai ficar bastante feliz. Eu conheço um bom agente, ele deve ter algumas promoções, alguma coisa para eu procurar, achar um desconto nesse hotel, porque, meu amigo, é luxo que não acaba mais. Não, é demais, né? R$310 mil a diária de um hotel. Muita gente no Brasil e muita gente mesmo não tem uma casa que vale esse valor. Então, de fato, é um luxo para poucos, né? E um luxo exagerado, né? É muita coisa, muito caro, muito caro. Mas, de fato, olha só. Olha toda a mordomia que a pessoa tem à sua disposição pagando essa bagatela aí de R$310 mil a diária. Quem sabe, se alguém ganhar muito dinheiro na Mega Sena, tem vontade de viver um luxo por um dia, por uma semana que seja, aproveita isso aí. Tem que ter coragem, viu, Jonathan? Eu confesso que, tipo assim, mesmo se tivesse essa grana toda, imagina você gastar mais de 300 mil aí para fazer uma diária em um hotel que seja de luxo e tudo mais. Eu compro ali uma calça jeans, estou repensando depois, será que eu deveria ter comprado ou não? Agora é uma grana, meu amigo, porque realmente vai embora. A verdade é uma só, Gart, isso aí não é pro nosso bico não, viu? Isso aí é pra gente que tem muito dinheiro, não sabe nem com o que gastar mais. Exato. Vai lá e reserva uma diária no hotel caro desse. Pode deixar, quem sabe um dia, Jonathan, se você passar por lá, faz uma foto pelo menos que tá valendo a pena, já não passa vontade. Exatamente, aí posta com a hashtag Mundo Meio Dia lá no Instagram que a gente exibe no jornal para todo mundo ver. E tem que fazer o check-in, que é aquela marcação na internet pro pessoal dar bastante like e saber exatamente onde você tá. Exatamente, vão achar que tá hospedado nesse hotel aí. Pois é, não dá para perder a chance. Jonathan, obrigado pelas informações, meu amigo, uma ótima quinta-feira para você. Para você também, até amanhã. Até mais.
E agora a gente muda de assunto para falar que um incêndio acaba com dezenas de casas, isso no maior conjunto de palafitas da América Latina. Isso foi no Pará, norte aqui do Brasil. De acordo com os moradores, as chamas teriam começado próximo à casa de um idoso, que foi levado em uma ambulância após inalar fumaça. Uma investigação mais apurada ainda está sendo feita. Mais de 70 pessoas ficaram desabrigadas aí nessa tragédia. Segundo os moradores, o fogo se propagou rápido e eles não tiveram tempo de salvar nenhum pertence. 20 casas atingidas eram de madeira e ficavam próximas umas ali das outras. Algumas pessoas sofreram queimaduras leves e foram atendidas pela equipe de atendimento pré-hospitalar dos bombeiros. Após o incêndio, o Ministério Público Federal fez uma vistoria nesse local, já que na Vila da Barca, que é considerado o maior bairro sobre palafitas da América Latina, há 10 anos deveriam ter sido entregues 1.200 casas para a população, mas apenas 147 foram construídas. Um laudo sobre as causas aí desse incêndio deve sair no prazo de 15 a 20 dias. E pesquisadores de uma universidade em São Paulo desenvolveram uma solução que diminui os efeitos da dislexia em crianças em fase escolar. Foi na escola que surgiu a suspeita. O Pedro tinha sinais de dislexia. Muitas vezes, estudando ou lendo, ele dizia, né? Mãe, eu não sei, eu não estou conseguindo entender. E isso causou, assim, um sofrimento para nós. Especialistas confirmaram o diagnóstico e a família se envolveu inteiramente com o aprendizado do filho. E agora eu estou me sentindo bem melhor, eu não tenho tanta dificuldade assim. A dislexia é um distúrbio que afeta algumas regiões do lado esquerdo do cérebro, responsáveis pela linguagem. Entre 10% e 15% da população mundial tem o problema. O principal sintoma na fase escolar é uma dificuldade desproporcional na leitura. Esse grupo de pesquisadores deu um passo importante para a redução dos efeitos da dislexia. Eles descobriram que a leitura de uma criança com um problema fica mais ágil quando se usa isso aqui, ó, um filtro de cor verde. O Pedro faz parte desse trabalho e os resultados já mostram que esse experimento ainda pode melhorar a vida de muita gente. Nos testes, Pedro usa óculos que detectam a movimentação precisa dos olhos. Quando o filtro é colocado na tela do computador, as avaliações mostraram que a concentração aumentou. Justamente para estar utilizando essa situação simples, essa manipulação simples, para facilitar a vida dessas crianças que necessitam ler com maior fluência. O Pedro está animado, acredita que a pesquisa vai ajudá-lo a fazer uma das coisas que mais gosta, estudar, e assim pensar numa bela carreira profissional. Eu quero ser neurocirurgião pediátrico e eu acho que assim eu posso ajudar outras pessoas. Ótima pesquisa. E agora o Alerta Brasil faz um rápido intervalo. Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Já estamos de volta agora quase 10 horas da manhã, 9 horas e 55 minutos. E eu vou te apresentar uma manicure que perdeu 45 quilos por causa de uma jaqueta, dá para acreditar? Ela foi a uma loja para gordinhos e nem o maior número da peça acabou servindo. A partir daí o objetivo foi emagrecer e dar só uma olhada em como ela ficou. Gente, eu vou contar essa história dessa jaqueta. Como ela não conseguia entrar na jaqueta, né, não cabia, foi quando ela ficou com muita vergonha, passou por esse constrangimento, porque nenhuma... Você foi numa loja plus size, né? Uma loja especializada justamente para números grandes, né? Eu nunca tinha tido uma jaqueta de couro, então era meu sonho ter uma jaqueta dessa, né? Ela não cabia em mim. Eu fui provando, a moça me deu o G3, o G4, e esse era o maior número da loja. E ela não fechou em mim. E eu trouxe de vergonha, porque eu não tive coragem de falar pro meu marido que ela não fechou. Eu nunca usei. Querendo ou não, essa jaqueta mudou a sua história. Ela mudou a minha vida. Isso foi num sábado, eu fui fazer compra de roupa de inverno. E na segunda-feira eu decidi mudar a minha vida. Dá só uma olhada como as coisas mudaram. É muita diferença, Michelle. G6, né? E aí você trocou os seus hábitos, né? Mudei minha vida. Mudei os meus hábitos, mudei a forma de cozinhar, mudei a forma de pôr a mesa, sabe? E olha a família reunida para o café da manhã, mas só com alimentos fits. O bolo foi feito por ela. A Michelle começou a engordar aos 19 anos, quando teve o primeiro filho.
Aos 24 anos, chegou a pesar 90 quilos e, com o passar dos anos, atingiu os 107 quilos. Eu lembro de coisas que me falaram que me machucavam, mas outras me impulsionaram. Mas não foi só a alimentação que mudou. É hora de ir para a academia. Todo dia você vai para a academia? Todo dia. Todos os dias. Caminhando? Caminhando. Sempre foi disciplinada nos treinos, treinando todo dia, de segunda a sábado. Sempre seguindo certinho a orientação dos professores. Então, o resultado foi esse, né? Um exemplo que inspira. Quer dizer que com o exemplo dela, você emagreceu 20 quilos? De 20 quilos. Com o exemplo, eu digo, ela pode, eu também posso. A gente sonha, mas ninguém pode realizar por nós. Não é verdade? Então, bora fazer valer a pena cada dia. Frase boa, a gente sonha, mas ninguém pode realizar por nós. E antes de encerrar essa edição, eu queria mandar um abraço pro pessoal que mandou o WhatsApp pra gente. Teve a Flávia de Paulo de Fortaleza, pro Paulo Cavalcante, Araraquara, aqui interior de São Paulo. Tem também o Luciano Prudêncio, de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. E também uma galera que tá ligadinha aqui com a gente, mandando o recado, acompanhando o Alerta Brasil dessa quinta-feira. Não dá pra ler todas as mensagens, mas lá quando eu vou pra redação, eu vou vendo uma por uma. Obrigado pela participação. Amanhã, sexta-feira, às 8h30, eu tô de volta. Um ótimo dia pra você e até mais.